Sabe quando você está lendo um livro e está ali virando as páginas e de repente para olhar no celular ou no relógio e se assusta com as horas? Sabe quando você perde a noção do tempo? Essa para mim é a exata medida de quando um livro é bom. E aconteceu comigo quando eu li esse aqui, Manuelzão e Miguelim, do mineiro brasileiro Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa já conhecia outras obras dele, né? A principal delas, né, O Grande Sertão Veredas, que é um excelente livro, que inclusive já falei dele aqui no canal. Conhecia o Sagarana, que é uma coletânea de contos muito bons. Esse é o terceiro, Manuelzão e Miguelim. E gostaria de te tranquilizar, porque eu tinha a impressão assim, se o autor ele é consagrado, tem a obra principal, que aqui no caso é Grande Sertão Veredas, as outras vão deixar muito a desejar. Já aconteceu com muitos autores, inclusive, que eu li. Mas não é o que ocorre aqui com Guimarães Rosa. Aquela linguagem, se você gostou daquela linguagem regionalista, toda própria, de um universo todo próprio do Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro aqui. Vamos lá. Manuelzão e Miguelim, na verdade são duas histórias. Elas foram publicadas originalmente em 1964, fazendo parte de um outro livro chamado Corpo de Baile. Depois passaram a ser publicadas separadamente. É um livro relativamente pequeno, estou com a edição aqui da Nova Fronteira, uma edição um pouco mais antiga, e quem é aluno da UEG, fica a dica, a UEG aqui de Porá tem na biblioteca da UEG, então é um livro bastante acessível. São duas histórias diferentes, mas que dialogam entre si. O que as une, eu diria que é a linguagem regionalista, do contexto dos Gerais, né, do interior do estado de Minas Gerais, ali primeira metade do século XX. São duas histórias, dois protagonistas diferentes. A história do Miguelim, que é a primeira, ela é chamada também de Campo Geral, já fazendo alusão ao contexto no qual ela se passa. Miguelim é uma criança, um menino, filho de uma família pobre, tem muitos irmãos. O pai é vaqueiro, a mãe dona de casa. Eles moram numa região do interior muito distante da cidade, tanto que logo no princípio o Miguelim vai com o tio Terês para ser crismado na cidade. A região onde eles moram é conhecida como Mutum. Então essa região na área rural, afastada, família pobre. Então o livro, a história do Miguelim, é contada em terceira pessoa sob a perspectiva dessa criança, o Miguelim. Há outros personagens bastante marcantes ali que também moram junto, como a avó dele, a avó Isida, mas prevalece a visão do Miguelim. Ele tem muitos irmãos, mas um se destaca, que é o irmão em relação ao qual ele é mais próximo, que é o Dito. Dito também é um menino mais novo que o Miguelim, mas mais sabido, né? Ele tem umas sacadas meio filosóficas, inclusive. Um elemento marcante dessa história, dessa vida do Miguelim, não só do Miguelim, mas de toda a família dele, é a superstição, né? Em um dado momento, por exemplo, ele aborda essa questão. Ele diz o seguinte, dizendo sobre os irmãos quando eles iam dormir. Dito começava a dormir de repente. Era a mesma coisa que Tomezinho. Miguelim não gostava de pôr os olhos no escuro. Não queria deitar de costas, porque vem uma mulher assombrada, senta na barriga da gente. Se os pés restassem para fora da coberta, vinha mão de alma, friosa, pegava o pé. O travesseirinho cheirava bom, cheio de Marcela do Campo. E assim é a narrativa. Ela é até poética, muitas das vezes, né? Então Guimarães Rosa ele conserva aquela linguagem meio que criada por ele próprio, muito bonita. Como eu fiz menção aqui, há vários personagens com os quais o Miguelim vai interagir, né? Ele não tem uma relação muito fácil com o pai. O pai é um cara muito bruto, né? Ele é vaqueiro, ele também foi criado assim, então ele reproduz a criação que ele teve com o próprio filho. O Miguelim tem algumas dificuldades ali de aprender a lida, né? Ele
entende, acha que o Miguelinho ele é um pouco devagar demais para a idade dele, então a relação com o pai não é muito boa. A relação com a avó também não é das melhores, a avó é um pouco rabugenta e dura com ele. Em um dado momento, em uma conversa com a avó Isidra, ele diz o seguinte: vovó Isidra, a senhora falou aquela vez, eu tenho muita fé em Deus? Do que a avó Isidra responde: tu tem essa vergonhice, falta de couro, menino atentado. A avó, ela era muito religiosa, mas ao mesmo tempo também muito rabugenta. E alguns fatos, muitos tristes até, vão acontecer na vida do Miguelinho. E ao final, a gente vai ter uma reviravolta também na vida do Miguelinho. Acontecerá uma tragédia que vai marcar ele. Há situações envolvendo também o tio Terês, com o próprio pai, que é o irmão do tio Terês, eles brigam. Envolve a mãe também do Miguelinho. Há uma situação, um trecho inclusive muito interessante, que o tio Terês não pode aparecer mais, porque o pai não quer ver a cara do tio Terês. O tio Terês se aproxima dele, dá um bilhete para ele entregar para a mãe dele. Só que ele fica num dilema e aquilo angustia muito. Ele gosta do tio Terês, não quer desagradar o tio Terês, mas ele também não quer entregar o bilhete, porque se ele entregar o bilhete ele vai estar desrespeitando o pai. E ele também não quer desagradar a mãe. Então, assim, é uma criança com seus dilemas ali, inclusive até existenciais, depois do que ocorre, como dito, que é muito bonito de se ver essa visão interiorana de Minas Gerais a partir dessa ótica do Miguelinho. E depois da história do Miguelinho, a gente tem a história do Manuelzão. São histórias distintas, né? A do Miguelinho é chamada de Campo Geral e a do Manuelzão é chamada de Uma História de Amor. São distintas porque, se na primeira delas o Miguelinho é uma criança, a do Manuelzão é um administrador de uma fazenda, já está com seus 60 anos de idade. Dá para entender que são as duas pontas da vida, principalmente naquele contexto, né, de primeira metade do século XX, 60 anos já era o final da vida. Então, nessa parte aqui, o Manuelzão ele vai estar numa situação, o enredo ele se passa em um curto espaço de tempo. Ele está lá, ele é um administrador da fazenda e ele resolve construir uma igreja. Construir uma igreja porque ele havia feito uma promessa para a mãe dele, que é construir essa igreja. Então começa nessa promessa, na construção dessa igreja, na festa que vai celebrar a primeira missa, e as perspectivas existenciais do Manuelzão, que está ali lembrando alguns acontecidos, ao mesmo tempo em que houve histórias de pessoas que o cercam naquele ambiente ali da fazenda. Então o elemento religioso, né, a gente vai estar falando aqui da igreja, da inauguração, da primeira missa, da padroeira do que seria daquela capelinha. E no meio disso tudo tem a parte profana, que é a festa, que acontece depois da celebração da missa. Isso é contado de uma maneira muito bonita, inclusive cheia de causos que os personagens ali da história, próximos ou não a Manuelzão, estão lembrando, né? E a gente vai se inteirando dessa história a partir da perspectiva agora do Manuelzão. Então, sim, são duas histórias distintas, mas que se conectam em razão do contexto histórico, que é o interior de Minas Gerais, na primeira metade do século XIX, e eu diria que principalmente se conectam porque são contadas, muito embora por perspectivas diferentes, mas a partir de uma mesma linguagem, aquela linguagem tão própria e tão bonita desse moço aqui, do Guimarães Rosa. Então fica a dica, leia Manuelzão e Miguelinho, de João Guimarães Rosa.